Bom, dando sequência ao nosso artigo de armas, né, que nós já falamos aqui, hoje nós vamos falar de armas medievais, né, e na verdade essa dica nos veio de um artigozinho que a gente estava lendo, que é porque os escritores de fantasia gostam muito de machado e espada, né? Então eu vou dar umas explicações, vou apresentar alguns tipos de arma, a gente vai fazer uma análise histórica, fazer uma análise de diversos aspectos do que pode acontecer, né, de que arma você pode usar e de repente que arma escolher para o seu protagonista para ele se tornar único, né? A espada, né, na verdade nem é a espada longa. Ela termina sendo escolhida pela maioria dos escritores por ser a espada que o rei Arthur usa, né? A Excalibur, na verdade, é uma longsword. A longsword é a espada longa inglesa, né? Que é aquela espada padrão, de lâmina mais relativamente fina, 2 mãos, né? E os machados, né, eles são usados até porque, inclusive, mais recentemente, a gente tem muita influência dos vikings. Os vikings usavam muito machado. A arma era uma arma bastante padrão, né? Então nós vamos falar, na verdade, de espadas, de machados, de outras armas que você pode usar. Inclusive, uma delas, falando de uma figura, não vou dizer histórica, mas folclórica, inglesa, né? Citando, a gente já citou o rei Arthur, é o Robin Hood. O Robin Hood usava arco e flecha, que também é uma arma interessante, até porque se você for parar a pensar, né, na Idade Média, e a gente já comentou sobre isso em outros artigos, os senhores feudais eles tinham pequenos exércitos. Só que você manter um exército é meio caro, né, porque você tem um cara que você está mantendo para não produzir nada disso, é um barda. Então, você não mantinha um exército padrão, né? E uma vez por ano você tinha um treinamento do povo para que ele fosse para a guerra. Inclusive lembra aquela cena do 300 Esparta, né? Quando ele chega lá e pergunta: e você aí, Arcade, você é o quê? Ah, eu sou ferreiro. E você? Ah, eu sou marceneiro. E vocês? Espartanos? Ah, somos guerreiros. Então, você tinha poucos guerreiros, você tinha mais pessoas que treinavam, né? Então, você treinava o quê? Lança, arco e espada curta, né? Por quê? Né? Por quê? Porque eram as armas mais comuns no combate. Espada longa, a gente vai falar depois das várias espadas mais longas, eram difíceis de ser usadas. Eram muitas pessoas da qual você tinha que se defender, e uma espada curta que é mais fácil de usar é melhor. A lança, né, o pilum romano, inclusive era o padrão, né, dos soldados rasos, né? Porque você tinha aquela formação de escudos, e o pilum, né, a lança, também inclusive na Idade Média, e o arqueiro, você tinha os arqueiros, que não tinha o arqueiro o arco não era uma arma de você precisava acertar, não, você mirava ali para cima mais ou menos onde estava o exército inimigo e lascava saraivada para acertar onde desce, né? Ninguém estava mirando alguma coisa, não era aquela arma assim: ah, eu vou pegar, que nem o Robin Hood faz, né? Que ele mira ali, atira e acerta a maçã ou acerta a outra flecha. Não, eu atirava para cima para acertar no exército inimigo onde desce, né? De qualquer maneira, a gente vai falar então, de vários tipos de armas, seja longas como a lança, mais curtas, de longa distância, como o arco, e de distância mais curta, né, como a própria espada, e dos diversos gêneros, dos diversos tipos dela. Então, por exemplo, falando de lâminas, né, ligadas à espada, a primeira é a faca. A faca é um instrumento padrão, né, não é nenhuma arma, se for para pensar, né?
todo mundo podia ter uma faquinha, quando você estava indo no mato, era meio padrão, né? Você ter uma coisa para você se defender, para você cortar alguma coisa que você precisasse, né? Então, normal, faca. Da faca vem a adaga, né? A adaga é uma faca mais longa, um pouco mais perigosa, né? A adaga ela é interessante porque ela é uma arma, como eu disse, mais longa, mas às vezes com mais utilizações, até porque você tinha, por exemplo, a adaga de arremesso, né? Que é uma adaga mais curta, na verdade é uma faca que dá para arremessar, uma excelente arma se for para pensar para assassinos, né? A adaga para chegar por trás e cortar o pescoço, a adaga de arremesso para machucar o cara, para poder parar ele, né? E daí a seguinte seria a espada curta, né? A gente já falou do pilum romano, né? A espada curta seria, não vou dizer que seja a primeira que a gente conheceu, mas o gládio romano, né? E por que a espada curta, por exemplo, era a espada padrão do exército? Exatamente por causa disso, porque no campo de batalha você não tem tempo de ficar fazendo enormes movimentações. Tem 4, 5 caras atrás de você, é só né, movimento simples e atacando o inimigo, né? Dessas 10 espadas, se for para pensar, então você tem, então como a gente falou, faca, adaga, espada curta, você tem a espada larga. A espada larga, na verdade, ela é a broadsword, né, que eles chamam em inglês, que era uma espada de uma mão, com uma lâmina um pouco mais larga, né, até mais larga do que a lâmina da espada longa, só que ela era mais curta, ela era um pouco mais longa que a espada curta, mas nem tão longa para ser uma espada longa, que você usava com a sua mão. A diferença é que a espada longa você usava com 2 mãos já, né? Apesar dela ser uma espada um pouco mais leve. Se nós formos considerar, já falando em outros tipos de arma, né, no Oriente, no Japão, você tem as versões de espada longa e de espada curta, são exatamente a katana e a wakizashi, né, que eram as 2 armas que normalmente um samurai usava, né. E falando, por exemplo, falando de arco, inclusive até quando a origem do artigo que a gente pegou para falar, comentava exatamente essa questão de por que a maioria dos protagonistas termina usando espada ou machado. Se bem, e isso historicamente é até interessante, porque a gente já falou do Robin Hood, né, que usava arco, mas o próprio Miyamoto Musashi, um samurai famoso na história do Japão, ele começou como um soldado, antes dele ser um samurai, ele começou como um soldado raso, né? Ele usava lança, antes dele receber a Daisho, né, que é o conjunto de wakizashi e katana. Então, seguindo, a gente tem a broadsword, a longsword, né, a espada larga, e a espada longa, né? E da espada longa, a espada seguinte seriam aqueles espadões. Então, por exemplo, você tem, né, dentro da história, o Claymore escocês, né, aquela espada maior, que até ela é usada pelo William Wallace, né? E o montante, aqueles montantes alemães, claro, não são todos do mesmo tamanho. O montante ele é um pouco maior, ele deve ter 1,20 m, às vezes 1,5 m. Na verdade, desculpa, o Claymore, né, ele tinha de 1,20 m, 1,5 m, né? E o montante às vezes ele tinha de 1,5 m até 2 metros. Então imagina o tamanho da espada. Eram lâminas maiores, mais pesadas, tanto que elas tinham que ter um pomo maior, né? O pomo, você vai ver, ele é mais comum já na espada longa, porque ela precisa de um contrapeso para ter o balanço, para que você possa fazer a movimentação.
Nem o Claymore e nem o montante são armas de batalha. Por quê? Porque são armas ajeitadas, são armas que para você de repente fazer um movimento, você precisa se abrir para o oponente, e o oponente, se ele está com uma espada curta, ele simplesmente vai lá e te acerta 2, 3 vezes. Não, o montante ela é uma arma clássica de duelo, né? 1 contra 1, porque exatamente os dois estão usando montante, então tudo bem, né? Porque se um estiver usando montante e o outro estiver usando uma espada curta, o cara que está usando montante vai morrer fácil, porque no que ele levanta o montante para dar o golpe, o cara entra lá na guarda dele e, né, enfia a arma, a faca, a espada curta dele 3, 4, 5 vezes no cara, né? Então, a gente já falou da katana da Wakizashi, né? Você também tinha a Ninjato dentro da história japonesa. Ninjato era uma versão de pior qualidade, reta, da katana. Então você vê, a katana ela tem uma curvatura, né? Porque existiam 2 metais ali dentro e quando eles esfriavam, ela ganhava essa curvatura. A Ninjato não tinha essa curvatura, né? Mas, por exemplo, você tem o sabre chinês, né? Você tem o alfange, ou a cimitarra da cultura árabe, você tem o florete ou a rapieira, que é mais tardia, usado pelos mosqueteiros. Então, assim, o copeche egípcio, né, parece uma foice com um segurador também, uma espada bem interessante. Existem inúmeras armas dentro das espadas que você pode usar. Lembrando que, e é aquilo que eu falo, né, a gente estava falando das lanças, que as lanças, por que a pessoa fala, por que o protagonista não pode usar lança? Você não guarda uma lança, né? Imagina o protagonista andando com uma lança no meio da cidade. Quer dizer, é meio complicado, né? Imagina se, sei lá, ele é atacado e o inimigo dele corre para um lugar fechado, para alguma viela. Ele vai fazer o que com uma foice? Ele vai fazer o que com uma lança? É a mesma coisa que, se a gente for pensar nessas espadas imensas, no Claymore, no montante, às vezes até a espada longa ela tem problema dentro de um ambiente que é muito fechado. Por quê? Porque você não consegue fazer a movimentação necessária para dar o ataque, né? Inclusive, falando em arma longa, a gente tem as armas de haste. O que são as armas de haste? São armas como a alabarda. A alabarda, para quem não sabe, é aquelas armas que os guardas usavam, né? Que era parecia um conjunto de lança e machado, né? Então era uma machadinha com uma lança, né, em cima, mais arma de guarda. De novo, não é uma arma que você levava para a batalha, porque era uma arma não muito, apesar de longa, ela é pouco ágil, né? E também você não vai andar com ela no meio da rua porque é meio absurdo, né? Imagina você tem que entrar num lugar com teto baixo com uma arma dessas, é meio problemático. Não. E desse ponto, né, então a gente já falou de vários tipos de espada, a gente chega no machado. O machado, finalmente o machado, né? O machado é interessante como arma, primeiro que, como eu falei, historicamente os vikings usavam muito e virou uma arma típica, e porque ela também era uma ferramenta. O machado é usado para cortar lenha. Claro que o machado de guerra é uma coisa, o machado de cortar lenha é outra, porque são dois tipos de material diferente que eles vão ter que lidar. Mas de qualquer maneira, início desse ponto, quando você chega no machado, a pessoa logo pensa naquele machado de batalha imenso, aquela hacha enorme, 2 lados. Não, pode esquecer, isso é uma coisa típica da ficção. Muito pouco usada na vida real. Por quê? Porque não é lógico. É a mesma coisa que você usar o Claymore ou o montante. Quer dizer, é uma arma tão pesada que você precisa para você dar um ataque, demora, entendeu? Então não é uma arma que historicamente foi usada, né? Era muito mais fácil ser usado a machadinha com uma mão, né?
que aí na outra você levava o escudo ou 2 machadinhas, né? Um machado um pouco maior, não precisa ser aquela machadinha pequena, né? Aquela acha de guerra, que é uma coisa assim, com uma lâmina. Então, e se nós temos o machado, que é uma ferramenta que virou uma arma e é muito usada na ficção, uma arma pouco usada, que também é uma ferramenta, é a foice, né? Inclusive a foice, de novo, nós temos vários estilos de foice. Você tem tanto a foice pequenininha, né? Uma foice menorzinha, só para cortar, como você tem aquela foice enorme, que é a foice que é usada pela morte, né? Inclusive ela aparece no filme Os Espíritos, com o Michael J. Fox. Hã? Ah, sim, é verdade. Como ela era meio moderna, ela era retrátil. Foi meio estranho numa história de fantasia, mas como não é, né? Na verdade, até essa é uma história que leva pra comédia, né? Não, tem 2 espíritos que acompanham o Michael J. Fox. Eles são bem assim, engraçados, né? Só que muda um pouco o tom, porque entra o vilão, né, da história, que é um espírito maligno, né? E é ele que tem a foice retrátil. É meio óbvio, né? Aí começa a ficar meio sério, entendeu? Mas é um filme bacana. Lógico. Né? Então assim, da foice, de novo, a gente volta pro arco e flecha, né? Se for para pensar em arma de longa distância, que também era uma ferramenta, né? O arco e flecha era usado para caçar, né? E a versão militar dela, que era a besta, né? Que em vez de flecha usava virote, que é uma flecha um pouco menor e mais grossa, né? Que era usado na guerra, porque ela conseguia, a força da besta era muito maior e ela conseguia entrar numa armadura, né? Perfurar a armadura. O problema, no entanto, é que você consegue dar 3, 4, 5 tiros de um arco e flecha, e numa besta não. Numa besta você tinha as que demoravam um pouco, que você puxava com a mão, e as mais fortes, elas tinham até um sistema de rodana para puxar, para você ver também a dificuldade, né? Então, assim, imagina que você soltasse uma a cada 4, 5 minutos, né? Se bem que a besta aparece no filme O Feitiço de Áquila, né? O protagonista tem uma besta de 2 tiros, é bem legal, inclusive um filme muito bom, vale assistir. Voltando para as armas de mão, né, na verdade nossa última arma desse vídeo, né, que é muito usada, foi muito usada historicamente, mas é muito pouco usada na literatura, é a massa, né? Então, o que aconteceu? Com o desenvolvimento dos metais, as armaduras começaram a ter qualidade, né, e ser menos pesadas, ser mais comuns no campo de batalha. Então, em vez de usar uma espada no qual você só precisava usar você precisava atingir só os pontos fracos, né? Então axilas, o pescoço, né? Onde tinha abertura, a massa não, a massa você acertava em qualquer lugar, porque o poder dela era quebrar um osso, e se ela amassasse a armadura era melhor ainda, porque a armadura amassada ficava machucando quem estava usando, né? E aí, evidente, você tem as variações mais antigas ou mais novas da massa, né? A clava, o cacetete, a borduna, a tonfa, né? E uma versão bastante interessante medieval é o mangual. O mangual, para quem não sabe, era aquela variação da massa que a bola, e muitas vezes tinha tachões com a massa também, né? Ela não necessariamente era uma coisa redonda, né? Ela tinha pontas, era presa por uma corrente, né? Na base, então ela era interessante porque você podia fazer um movimento, ela podia ir um pouco mais longe, de repente atingir além do escudo, né? e fazer um estrago maior. Então, como você pode ver, né? De 2 armas, né? Machado
espada, né, ou machado e espada longa. Nós somos para diversas, né, não só dentro das espadas, né, como a cimitarra, o khopesh ou o sabre, até outras armas, como a massa, como o arco e flecha, a besta e outras. Ou seja, uma possibilidade imensa para o seu protagonista ou para os seus personagens usarem armas que sejam únicas, né? Que não sejam mais do mesmo. Até porque, como até o artigo colocava, a espada medieval ela é mais ou menos cara, então não é uma coisa que todo mundo tinha. É claro, dava para falar bem mais, de muito mais armas, dava para falar muito mais mais profundamente de todas essas armas que nós citamos, mas como a gente sempre diz, não é essa ideia. Nossa ideia é dar uma base para vocês, para que, se vocês se interessem, vocês terminem pesquisando mais a respeito do que nós falamos, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa um like, repassa isso para aquele seu amigo que gosta de fantasia e não sabe que arma usar, né? Comenta se você usou alguma dessas armas que nós já citamos, além da espada e do machado, né? Deixa seu like, nos segue nas redes sociais, né? Aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, e até a próxima.